Quando a noite envolve o mundo num silêncio que parece abafar até o som dos próprios pensamentos, é nesse instante que as lembranças daquela pessoa voltam a dançar diante dos seus olhos fechados. Talvez você sinta esse leve aperto no peito, como se um fio invisível ainda ligasse o seu coração ao dela, mesmo depois de tantas tentativas de seguir em frente. Carl Jung, observador sensível das profundezas humanas, compreendeu que esses fios não são feitos apenas de memória. Eles são tramas de energia psíquica, formadas por imagens, emoções, desejos que lançamos uns sobre os outros. Desvincular-se de alguém, sem machucar nem a si mesmo nem a pessoa, não significa cortar violentamente esse fio, mas transformá-lo. Dissolver gentilmente o elo no ponto em que ele se confunde com a própria alma. Imagine-se caminhando devagar por um bosque perfumado após a chuva. Cada passo afunda levemente no solo úmido, enquanto a lua filtra uma luz leitosa entre as copas altas. Você se detém diante de uma árvore antiga, tronco grosso, raízes que abraçam a terra com paciência de séculos. Jung diria que essa árvore simboliza o centro vivo da sua psique, firme, mas receptiva. Repare nas folhas que balançam acima. Cada folha é uma recordação. O sorriso que você adorava, a conversa que se prolongou madrugada adentro, o gesto que o fazia sentir-se visto. Ao vento suave, algumas folhas se desprendem naturalmente e caem, girando em direção ao chão. Elas não sofrem, apenas retornam ao ciclo da vida. Desapegar-se emocionalmente é permitir que essas folhas caiam no seu tempo, sem arrancá-las antes de estarem prontas, mas também sem segurá-las, quando já deveriam ter se soltado. Sente-se agora à sombra dessa árvore interior. O primeiro passo do método de Jung para um desapego delicado acontece justamente aqui, na escuta silenciosa que antecede o sono. Feche os olhos e perceba a respiração. A cada inspiração, sinta o ar fresco preencher o peito. A cada expiração, imagine que sopra uma brisa que percorre o fio entre você e a pessoa. Não julgue o que sente, apenas observe. Jung via nesse ato a coragem de reconhecer a própria imagem projetada. O que ainda prende você não é o outro em si, mas a parcela de você mesmo que encontra morada nesse vínculo. Portanto, inspire e aceite. Expire e libere. Visualize então, com a nitidez suave dos sonhos, um delicado laço de luz dourada ligando o seu coração ao dela. Esse laço não é uma corrente, é um feixe vivo, pulsante. Num gesto de compaixão, compaixão por você, compaixão por ela, segure o laço ao nível do peito. Sinta com profundidade a gratidão por tudo que foi verdadeiro nesse encontro. Deixe que a gratidão aqueça a palma da sua mão imaginária até borbulhar feito ouro líquido. Quando o calor estiver pleno, permita que ele se espalhe pelo laço, derretendo-o devagar. Não corte, apenas aqueça. O feixe se torna vapor luminoso, sobe girando, dissolve-se no ar da noite interna, e no lugar do vazio temido, surge uma branda sensação de leveza. Repita esse gesto todas as noites, até perceber que o laço já não reaparece com o mesmo brilho, sinal de que a energia psíquica voltou ao seu centro, pronta para novos significados. Ao acordar, traga consigo as imagens que visitaram o seu sono. Jung ensinava que o sonho é a resposta do inconsciente à pergunta que você faz antes de dormir. Mantenha um caderno à cabeceira e, sem abrir demais os olhos para não dissipar a névoa do devaneio, anote qualquer cena, cor ou palavra que ainda ecoe. Talvez você se veja soltando um pássaro de dentro de uma gaiola. Talvez apareça caminhando por uma ponte que se desfaz atrás de si. Não analise ainda, apenas registre. Durante o dia, reler essas notas vai ajudá-lo a entender quais partes suas já estão prontas para soltura e quais ainda pedem cuidado. Existe um segundo passo fundamental: transmutar o espaço que se abre. Desapego não é ausência, é presença de algo novo que quer nascer. No caminho de Jung, isso se faz por meio do ritual consciente. Escolha um objeto simples,
uma vela, uma pedra lisa, uma folha seca, que represente o ciclo que se fecha. Cada manhã toque esse objeto enquanto respira fundo e repete internamente: eu devolvo o que não é meu e recebo o que me pertence. Depois de 7 dias, entregue o objeto à natureza. Deixe a vela queimar por completo. Devolva a pedra a um rio. Permita que a folha voe ao vento. Você estará dando forma concreta ao processo invisível que começou dentro de si. E há também um terceiro passo: ação compassiva. Ao longo do dia, esteja atento aos gestos que reforçam antigas correntes. Talvez seja revisar fotos, verificar redes sociais, escutar aquela música que sangra saudade. Cada vez que a tentação surgir, reconheça o impulso, agradeça a ele por mostrar onde o fio ainda vibra. E então, escolha um gesto alternativo que honre seu novo centro. Caminhar até sentir o coração acelerar. Telefonar para um amigo que inspire leveza. Aprender algo que expanda a mente. Jung acreditava que o inconsciente coopera com quem age em consonância com a nova imagem interior. Pequenos movimentos concretos sinalizam ao universo psíquico que você está pronto para o próximo capítulo. Se em algum momento a culpa ameaçar invadir, será que ao desapegar estou ferindo? Lembre-se, ferimos quando arrancamos de nós algo que ainda não entendemos. O método junguiano propõe compreender e transmutar, não amputar. Quando você devolve ao outro a projeção que lhe pertencia, oferece liberdade. Quando se reclama inteiro, oferece clareza. Isso é cuidado, não corte. Agora, volte mais uma vez ao bosque imaginário. A árvore continua firme, mas repare como o chão em torno dela está salpicado de folhas que caíram sem alarde. O vento as organiza em espirais suaves, levando-as para longe. Nesse vai e vem, você percebe que a natureza não faz esforço para soltar. Ela apenas permite. O desapego emocional segue essa mesma lei. Permitir que a energia retorne ao seu curso, confiando que a vida sábia redistribuirá cada partícula de amor onde ela for necessária. Respire fundo. Sinta que ocupa completamente o espaço do seu corpo. Sinta que a pessoa a quem você esteve ligado também é livre para ocupar o espaço dela. Entre vocês, em vez de um fio tenso, existe agora um campo aberto onde ambos podem mover-se sem tropeços. Nesse espaço floresce a compaixão genuína, desejo de que o outro encontre o próprio caminho, sem que isso roube a serenidade que você conquistou. Leve consigo esta prática nesta noite. Quando a escuridão se derramar pelo quarto e o silêncio parecer amplificar a voz da saudade, feche os olhos, segure o laço de luz com gratidão. Aqueça-o até que se dissolva. Confie na leveza que surge. De manhã, escute os sonhos. Durante o dia, honre com ações pequenas essa nova verdade interna. Assim, sem ferir, você se desprende. E desprendendo-se, oferece à vida a chance de tecer encontros que ressoem com a sua liberdade recém-descoberta. Feche agora os olhos por um instante e sinta o ritmo tranquilo do próprio coração. A cada batida, a vida lhe recorda que existe um espaço interno onde ninguém além de você pode entrar sem permissão. Carl Jung chamava esse espaço de santuário psíquico, o lugar onde você recolhe a energia projetada nos outros e a convida a regressar, preparando-se para uma nova criação. Quando percebe que ainda há ecos daquela pessoa dentro de você, não lute contra o som. Diminua-lhe o volume, abrindo canais de expressão simbólica. Comece por um gesto simples. À luz tênue de uma vela, pegue uma folha de papel e escreva livremente tudo o que surge ao pensar nessa história. Palavras, desenhos, rabiscos. Não busque ordem nem estética. Permita que a mão traduza o tumulto em imagem. Jung via nesse ato o nascimento de um símbolo vivo, algo que carrega a dor para fora do corpo, dando-lhe forma. Quando terminar, dobre a folha 3 vezes, segure-a entre as palmas e inspire fundo. Sinta o calor da pele atravessar a dobra do papel,
como quem aquece uma carta antiga antes de deixá-la partir. Então, coloque a folha numa caixa ou num envelope e guarde-a num lugar que só você conhece. Nas próximas noites, sempre que o apego latejar, acrescente novos traços, novas palavras, até que perceba que a caixa transborda de tudo que já não precisa residir em você. Só então escolha um dia de sol para enterrar esse repositório sob a raiz de uma árvore ou soltá-lo ao fogo crepitante de uma fogueira segura. Ao fazê-lo, você devolve à terra a energia que não lhe serve mais, permitindo que ela se recicle em quietude. Talvez surja o medo de esquecer momentos bonitos, temendo que desapego seja ingratidão. Lembre-se, a gratidão permanece mesmo quando o vínculo se transforma. Para selar essa verdade, crie um relicário de lembranças saudáveis. Pode ser uma pequena pedra brilhante, um perfume delicado, uma música que evoque paz. Trate esse objeto como âncora de serenidade. Sempre que sentir o impulso de voltar às mãos vazias do passado, segure-o, feche os olhos e pergunte em silêncio: o que esta experiência me ensinou que ainda floresce em mim? Espere a resposta vir, sem pressa. O coração, quando ouvido com paciência, fala sem ruídos. Nas horas diurnas, treine o olhar para captar símbolos de renascimento. Jung acreditava que o inconsciente dialoga não só nos sonhos, mas em sincronicidades, encontros ou sinais que se repetem até chamarem sua atenção. Talvez você veja libélulas onde nunca reparou, ou encontre frases sobre liberdade em livros aleatórios. Em vez de descartar como coincidência, acolha como confirmação de que o processo interno ecoa no externo. Diga em voz baixa: eu compreendo, continuarei. Esse reconhecimento alimenta uma aliança entre você e as forças profundas que querem vê-lo pleno. Chegará o momento em que lembranças deixarão de doer, mas um vazio suave abrir-se-á como clareira depois da tempestade. Preencha-o com o que Jung chamava de imaginação ativa criativa. Pegue tintas, argila, cordas de violão ou apenas a própria voz e transforme a quietude em arte. Não importa a técnica, importa dar corpo à vida que retorna. Cada cor espalhada, cada nota emitida é passo concreto à frente. Quando se perceber sorrindo no meio do processo, saberá que algo se rearranjou sem esforço. A energia antes presa ao passado agora irriga um futuro que nasce nas suas mãos. E lembre-se de acolher o corpo físico com o mesmo cuidado que oferece a alma. Caminhe pela manhã enquanto o sol ainda é manso, sentindo a planta dos pés tocar a terra como se reafirmasse sua pertença. Alongue os braços em direção ao céu. Permita que o ar fresco penetre os pulmões, criando espaço até nas costelas mais estreitas. Alimentar-se bem, repousar o suficiente, hidratar-se. Tudo isso traduz em matéria o respeito que você declara a si mesmo no plano simbólico. Jung enfatizava que o espírito escolhe expressar-se através da carne. Honrar o corpo é honrar o inconsciente que o sustenta. Se em alguma noite o laço antigo reaparecer com força, talvez num sonho em que a pessoa chama seu nome ou num pensamento que parece gritar, não se culpe. A psique é vasta como maré, às vezes recua, às vezes avança. Quando isso ocorrer, retorne ao primeiro exercício do laço dourado. Visualize-o novamente, aqueça-o com gratidão, deixe-o dissolver. A repetição não é retrocesso, é musculação da alma. Cada ciclo fortalece a confiança na própria liberdade. Há também o poder do não dito. Muitas vezes permanecemos presos porque ficam palavras engasgadas, gestos interrompidos. Se for seguro e respeitoso, considere escrever uma carta à pessoa, sem intenção de enviá-la. Nele, agradeça pelo que foi belo, reconheça o que foi doloroso, declare o que você precisa soltar. Quando tiver terminado, leia-a em voz alta num ambiente íntimo. Enquanto cada frase vibra no ar, imagine que as partículas de som viajam até a outra alma pelo caminho invisível da empatia. Depois queime ou rasgue a carta, deixando que a mensagem permaneça apenas onde precisa.
nos registros sensíveis do universo. Esse ritual liberta tanto a você quanto ao outro da tensão de pontas soltas. Durante o processo, cultive companhias que reforcem sua escolha de leveza. Jung via o relacionamento humano como espelho precioso. O que admiramos e o que criticamos projeta partes de nós mesmos. Busque pessoas que incentivem seus movimentos de autonomia, que celebrem seu crescimento sem arrastar-o de volta a antigas narrativas. Às vezes bastam conversas breves, risadas rápidas no meio da tarde, para lembrar que o mundo continua girando e oferecendo abraços inéditos. E quando sentir saudade, não se apresse em bani-la. Saudade, em dosagem justa, é recordação saudável de que se viveu algo significativo. Transforme esse sentimento em meditação. Sente-se com a saudade. Pergunte-lhe o que quer mostrar. Talvez ela realce valores que deseja honrar em próximos vínculos: gentileza, curiosidade, cuidado mútuo. Então, em vez de empurrá-la para longe, convide-a a caminhar ao seu lado até que indique o próximo aprendizado. A cada ciclo lunar, revise seu progresso. Escolha a noite de lua nova para um balanço honesto. Ainda há culpa, raiva, apego? Anote num diário e estabeleça intenções para o mês seguinte. Hoje, planto o desapego. Hoje, planto o merecimento de novas alegrias. Na lua cheia, celebre pequenas vitórias. Dias em que não sentiu necessidade de checar mensagens antigas, momentos em que riu genuinamente de algo novo, sonhos em que a pessoa apareceu apenas como figurante distante. Este acompanhamento lunar traduz o fluxo interno em calendário, lembrando que todo o processo tem ritmo e poesia. Na terceira ou quarta passagem do ciclo, você pode experimentar a técnica do espelho compassivo, uma variação de imaginação ativa, proposta por Jung. Num quarto pouco iluminado, sente-se diante de um espelho. Durante 3 minutos, olhe-se nos olhos sem desviar. Perceba cada nuance do rosto, rugas de expressão, brilho, cansaço, vitalidade. Em seguida, feche os olhos e imagine a pessoa surgindo atrás de você, refletida no vidro. Observe como seu corpo reage: aperto, calor, frio. Não force simpatia nem rejeição, apenas note. Então, ainda de olhos fechados, visualize que ela sorri suavemente, agradece pelo tempo partilhado e se afasta até desaparecer na penumbra. Abra os olhos e olhe novamente apenas para si. Você continua aqui, respirando. Sinta a dignidade de permanecer inteiro, mesmo depois que a imagem se dissolve. Com a prática, a presença do outro perde força, enquanto a sua cresce em clareza. Chegará um ponto em que perceberá algo inesperado. Além de desapegar-se dessa pessoa, você terá resgatado partes de si que ficaram adormecidas. Talentos, interesses, sonhos paralelos. Aproveite esse portal para reinventar-se. Matricule-se num curso que sempre quis. Aceite convites diferentes. Viaje a lugares que nenhum dos dois imaginou conhecer. Jung dizia que, quando o inconsciente libera energia, ela precisa de canal criativo para não voltar a assombrar. Descobrir novas paixões é afirmar: estou disponível para a vida além deste capítulo. E se, em meio a essa expansão, surgir alguém que desperte afeto, não tema repetir ciclos. A memória transformada é aliada, não prisão. Use o que aprendeu para criar vínculo flexível. Mantenha o centro em si, partilhe sem projetar salvação no outro, escute os sonhos como mensageiros do caminho. Assim, o antigo apego deixa de ser ferida e torna-se ponte para encontros mais conscientes. Quando o sol se pôr hoje, faça um último exercício desta etapa. Fique de pé junto a uma janela aberta. Observe o céu escurecer, nuvens tingidas de púrpura, dando lugar ao azul marinho profundo. Inspire devagar pelo nariz. Conte até 4. Segure o ar. Conte até 4. Expire pela boca. Conte até 6. Ao esvaziar os pulmões, imagine que solta definitivamente qualquer resquício daquele fio antigo. Repita 5 vezes, sentindo o corpo ficar leve, como folha pronta a dançar conforme o vento quiser.
Talvez você note que, ao terminar, não existe mais o impulso de rotular o processo como vitória ou derrota. Ele simplesmente é. E esse estado de aceitação tranquila é sinal claro de que o método de Carl Jung cumpriu seu propósito. Devolver-lhe a soberania sobre o próprio mundo interno, sem ferir a memória do que foi vivido. Guarde em mente, entretanto, que a psique é jardim perene. Sempre haverá novas sementes, novas podas. Volte a estes rituais sempre que sentir brotar um apego que limita mais do que nutre. Cada prática descrita aqui, visualizar o laço, escrever e queimar cartas, cultivar sincronicidades, criar arte, cuidar do corpo, observar o ciclo lunar, funciona como ferramenta pronta em sua caixa interna. Use-as sem pressa, com respeito ao próprio ritmo. E agora, antes de entrarmos na quietude da próxima noite, faça uma breve pausa e sinta o corpo repousar onde quer que esteja. Pergunte-se em silêncio: estou disposto a honrar minha liberdade emocional com gentileza hoje e amanhã? Se a resposta se desenhar como um sim, mesmo que tímido, sorria ligeiramente. O universo já recebeu sua assinatura de compromisso. Quando acabar este vídeo, compartilhe nos comentários qual desses passos ressoou mais forte em você. Sua experiência pode ser a centelha que faltava para outra pessoa iniciar o próprio desapego. Curta, inscreva-se e ative as notificações para continuarmos juntos, explorando as profundezas da alma humana à luz de Carl Jung. Neste ponto da jornada, talvez você perceba que desapegar não é perder, mas abrir espaço para receber a si mesmo por inteiro. Cada exercício, do laço de luz à escrita ritual, foi uma ponte entre a lembrança e o reencontro com a própria essência. Quando você agradece, dissolve e devolve, a energia regressa ao seu núcleo e renasce como disponibilidade para o presente. Observe como o corpo respira mais fundo, como a mente já não corre atrás de respostas, mas repousa na confiança de que a vida se reorganiza em silêncio. Se em algum momento o eco do passado voltar, trate-o como visitante educado. Ofereça-lhe um assento, escute o recado e deixe-o partir. Assim a saudade vira farol, não corrente. Agora, entregue-se à próxima noite, sabendo que o universo trabalha junto a quem trabalha dentro. Enquanto você dorme, o inconsciente costura novas possibilidades, conecta símbolos com caminhos e prepara encontros que espelham a paz que decidiu cultivar. Ao despertar, pise no chão com intenção, pronuncie baixinho: estou livre para criar o que me honra. Depois, escolha uma ação simples que confirme suas palavras: beber água com atenção, alongar os braços ao sol, enviar uma mensagem de carinho a alguém que celebre seu crescimento. Pequenos gestos matinais ancoram a transformação que começou no escuro. Por fim, recorde-se de que todo vínculo nasce para ensinar sobre amor, e o amor legítimo começa pela aceitação de si. Ao liberar quem você foi nesse relacionamento, você devolve ao mundo uma versão mais inteira de si mesmo, capaz de amar sem posse, querer sem carência, partir sem ferir. Siga, portanto, leve e curioso, pois o próximo capítulo se escreverá no ritmo sereno do seu coração alinhado. E sempre que precisar, volte a estes rituais. Eles são chaves prontas para abrir as portas de uma nova liberdade. Principio del formulário. Final del formulário.